Unidade 5, Ergonomia em laboratórios. A preocupação com a ergonomia vem de longa data. É campo de conhecimento sempre em estudo na busca pelo aprimoramento das condições de trabalho, porque sabemos que a segurança, a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, além de direito fundamental do ser humano, também beneficia as organizações na busca de sua maximização do lucro por meio da redução de custos. Afinal de contas, sendo bem realistas, o trabalhador doente e afastado gera descompasso na produção. É um prejuízo para a empresa. A preocupação com a adaptação de instrumentos de trabalho às características das pessoas começou na pré-história. A escolha de pedras com formatos mais anatômicos e a confecção de utensílios mais especializados são indícios dessa preocupação. O termo ergonomia deriva do grego ergon, que significa trabalho, obra, e nomos, leis. É uma perspectiva de entender a ergonomia como ciência natural. É uma disciplina inicialmente orientada aos sistemas de trabalho e que modernamente se estende a todos os aspectos da atividade humana. A ergonomia buscou primeiramente atentar aos fatores pertinentes ao projeto de instrumentos, ferramentas e outros artefatos necessários à atividade de trabalho. Mais tarde, voltou-se para considerações relativas aos projetos de sistema de trabalho, como linhas de montagem, salas de controle e postos de manobras complexas. Atualmente, busca entender os determinantes de uma atividade de trabalho através das contribuições mais amplas, que inclui toda a organização do trabalho, seus procedimentos e suas estratégias. Aí nesse quadro tem os tipos de ergonomia, né? Ergonomia física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física é as características anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do homem com a sua atividade física. A ergonomia cognitiva é os processos mentais, a percepção, memória, raciocínio, as respostas motoras, com as relações das pessoas com os componentes do sistema. E a ergonomia organizacional é a organização dos sistemas sociotécnicos, né? A estrutura organizacional, as regras, os processos políticos. Todos os três tipos de ergonomia devem estar integrados em uma empresa, em uma organização, quanto em um laboratório. A ergonomia, portanto, foi criada para adequar as atividades de trabalho ao ser humano, tendo em vista a visão de que o homem é um sistema, pois esse homem pensa, ele se comporta, tem aptidões físicas variadas e diferenciadas. É oriundo de um determinado local com cultura e moral próprias. Isso faz com que cada um de nós seja único, individualizado e que tenha reações e adaptações físicas, cognitivas para suportar a sobrecarga de trabalho de maneira individual e grupal. O homem está exposto em um processo constante de interação com o sistema, que é o seu trabalho. Alguns desses elementos desse sistema é o próprio local de trabalho, que é a localização do trabalho, o projeto arquitetônico, o posto de trabalho, que é o local que se executa a atividade propriamente dita, o seu layout, e a organização do trabalho, que é a dinâmica do trabalho, a carga horária, as pausas, o fluxo de produção, é a organização dos processos de trabalho. Seguindo, o ambiente de trabalho, conforto acústico, visual e térmico, os equipamentos, instrumentos e o mobiliário, que é as condições e posturas adequadas, as inovações tecnológicas empregadas como softwares, atividades, as tarefas, a motivação e otimização do trabalho. Uma das características mais importantes da ergonomia contemporânea
é a busca de conhecimentos para sua intervenção através da análise de situações de trabalho ou da análise de trabalho em situações reais e não simuladas, ao contrário do que acontecia no experimentalismo. Essa prática coloca os ergonomistas em contato com a realidade social. O aspecto participativo vai tornar ainda mais particular suas abordagens dos problemas da produção. Tanto a formulação como a validação das soluções acontecem em conjunto com os atores sociais envolvidos e interlocutores reais na situação do trabalho. A análise ergonômica do trabalho é uma metodologia específica da ergonomia que norteia a investigação ergonômica, o estudo da interação entre os operadores e os sistemas de trabalho por meio das atividades dos operadores. É o ponto central. A análise das atividades em todas as suas formas, seja físicas, cognitivas e organizacionais, fazem emergirem as causas que levaram às dificuldades na situação do trabalho, tornando possível a formulação das modificações necessárias. É preciso considerar o operador, seja individual ou coletivo, como uma pessoa que realiza sua atividade em situação de trabalho socialmente determinada. Riscos ergonômicos em laboratórios. O laboratório, tanto para fins de pesquisa quanto para diagnóstico, é um trabalho de natureza complexa. Envolve mecanismos cognitivos com grande atenção, concentração, processamento de informações e tomada de decisão conclusiva. É uma atividade que requer esforço físico estático, uma postura estática, para manipulação dos equipamentos, microscópio, computador, micrótomo, etc. As tarefas são desempenhadas habitualmente na posição sentada, em posto de trabalho composto por mesa, bancada, cadeira ou de pé em bancada fixa. Na medida que a ergonomia contribui para manter a carga de trabalho em níveis aceitáveis, facilita o transcurso das atividades dentro de parâmetros mais seguros, numa relação cinética com a biossegurança e demais disciplinas do campo da saúde do trabalhador. Seguintes agentes ergonômicos: o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de carga, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. São as atividades desempenhadas em um laboratório. Aí nessa imagem a gente vê três situações, né? A, B e C. Na condição A, é a altura ótima que um equipamento deve estar. Não há esforço estático entre as musculaturas. Na B, a altura do trabalho é muito alta. Levantamento de ombro, levantamento de carga estática do músculo trapézio. Na condição C, a altura também é muito alta. Abertura dos braços levando a sobrecarga estática do músculo deltoide. Outra imagem, as alturas das bancadas recomendadas para o trabalho em pé. A medida base é a altura do cotovelo, em que, em média, 105 centímetros para homens e 98 para mulheres, acima do chão. O ideal é que a altura da bancada seja regulável. Então, a gente pode observar um trabalho de precisão, como que deve ser, um trabalho leve e um trabalho pesado, para não ter esforço, né? Os riscos ergonômicos nem sempre são facilmente identificados, pois seus efeitos são menos visíveis. Eles podem gerar distúrbios psicológicos, fisiológicos, provocar danos à saúde do trabalhador, porque produzem alterações no organismo e estado emocional, comprometendo sua produtividade, sua saúde e sua segurança, como cansaço físico, dores musculares.
hipertensão arterial, alteração do sono, diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo, gastrite e úlcera, tensão, ansiedade, problemas de coluna e tantos outros. Apesar das implicações para a saúde, as atividades de laboratório são consideradas pouco desgastantes e os efeitos na saúde são facilmente atribuídos a outras situações que não ao trabalho. No entanto, para operar equipamentos básicos de laboratório como o microscópio, o micrótomo, a pipeta e o terminal de computador, o operador necessita de trabalho manual, que dependendo do modo como é executado, pode constituir um fator de risco para lesão ou esforço repetitivo. O trabalho estático é aquele que exige contração contínua de músculos para manter uma determinada posição. Esse tipo de contração, que não produz movimentos dos segmentos corporais, é chamada de contração estática. Isso ocorre, por exemplo, com músculos dorsais e das pernas para manter a posição de pé, músculos dos ombros, do pescoço para manter a cabeça inclinada para frente, músculos da mão esquerda para segurar a peça e martelar com a outra mão, assim por diante. O componente estático está presente em quase todas as formas de trabalho, como realizar atividades que envolvem a torção do tronco para frente e para os lados e segurar coisas com as mãos. Manipulações que requerem o braço permaneça esticado ou levantado ao nível do ombro, colocar o peso do corpo sobre uma perna enquanto a outra aciona o pedal, ficar de pé em um local por períodos muito longos. Empurrar e puxar objetos pesados, inclinar a cabeça para frente e para trás, elevar os ombros por grandes períodos. Enfim, são muitas as coisas, os assuntos a ser estudados, né? Acompanhe o material didático.